No ar, podcast FURB FM. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Olá, ouvintes! O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgaram recentemente o Atlas da Violência 2021. Um dado em específico chamou a atenção no relatório deste ano. Foi a alta taxa de homicídios entre a população negra. Olha, 77% das vítimas de assassinato no país são negras. De acordo com alguns especialistas no tema, trata-se do genocídio negro. O que a gente pode chamar assim de genocídio negro é uma grande e calculada forma de extermínio da população negra no interior, principalmente no interior de São Paulo, na grande São Paulo e no Rio de Janeiro, cujos relatórios a todo ano mostram isso. A voz que você acabou de ouvir é do professor Sandro Galarza, do Departamento de Comunicação da FURB e também vice-coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB. Ele é o nosso convidado de hoje. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela oportunidade. É um assunto sempre importante na sociedade, não só em Blumenau, mas do Brasil inteiro. Então, fico muito grato pelo convite de poder contribuir um pouco com essa discussão. Professor, de acordo com o Atlas, em 2019, os negros, que é a soma dos pretos e pardos na classificação feita pelo IBGE, representam 77% das vítimas de homicídio no Brasil, o que é uma taxa bem acima da considerada de população negra aqui no país, que é de 56%, né, dessa mistura de pretos e pardos. E, com isso, com essa taxa, a chance de um negro ser assassinado é 2,6 vezes superior à de uma pessoa não negra. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse dado aqui com a gente, porque é um dado chocante, né? Um dado assustador para quem está lidando com ele agora. Ele é um dado, à luz, vamos dizer assim, da clareza, ele é bastante elucidativo. Mas ele não é uma surpresa para ninguém que acompanha os números das mortes de negros e os números de racismo, de casos de racismo no Brasil. Porque as duas coisas elas estão muito ligadas, né? Você tem, por um lado, um espaço para que práticas racistas continuem ocorrendo, porque a lei é muito branda e as punições, com certeza, poderiam avançar muito mais. E, por outro, você tem um assassinato por parte do próprio Estado. Então, hoje, os negros não são assassinados por traficantes ou não são assassinados pela milícia e nem por outros negros. Os assassinatos dos negros hoje no Brasil, eles são práticas da polícia, principalmente das grandes polícias do Brasil, Polícia do Estado de São Paulo e da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Esses dados que são claros, como você coloca, eles são, há bastante tempo eles vêm ocorrendo, eles fazem parte do que a gente chama de racismo estrutural, né? O Silvio Almeida tem um livro clássico sobre racismo estrutural no Brasil, onde ele mostra que a falta de acesso à educação, a falta de acesso ao emprego digno, a própria condição de moradia aperta a população negra, pretos e pardos, para os grandes bolsões de miséria do país, periferias de grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Salvador, Rio de Janeiro. Ao ir para as grandes periferias, eles têm menos acesso, né, a outras questões, como cultura, como lazer, né, como educação. E aí eles acabam sendo encurralados pela polícia, porque a polícia precisa, de certa forma, mostrar um trabalho. Ela precisa mostrar que a sua prática está dando certo para a sociedade. E essa prática eugenista, que não é uma prática tão nova, isso a polícia, desde que foi criada no final do século XIX no Rio de Janeiro, já tem essa prática de, entre aspas, limpeza social, de limpeza urbana, ela vai fomentar esse assassinato cada vez mais. E a gente pode ver isso com clareza, né, se a gente acompanha ali o final da escravidão no Brasil, em que você deixou de escravizar pessoas negras, mas não deu nenhuma condição de vida para elas. Então essa é uma história que está sendo construída já tem algum tempo, não é um dado que surgiu agora em 2020, né? Tudo é um reflexo de uma política, né? Então, assim, o que acontece no final do Brasil Imperial, quando a gente tem ali o começo do Brasil República, que coincide com a liberdade, entre aspas, dos escravos, né, 1888, com a Lei Áurea?
Essa coincidência, ela praticamente troca os escravos de mãos, né? Eles eram propriedade de um senhor, propriedade de uma família. Então, os negros homens iam trabalhar na lavoura, no serviço pesado. As mulheres negras iam trabalhar dentro de casa, serviços domésticos, e elas eram propriedade de uma família. Com a abolição da escravatura, essas populações negras, né, nas periferias das grandes cidades, elas não são naturalmente misturadas com a sociedade comum, com a sociedade branca da época, porque não foi dado o mesmo acesso. Então, um exemplo, negros eram impedidos de frequentar escolas no começo do Brasil, Brasil República, final do século XIX, 1889 em diante. Negros não podiam votar, negros não podiam exercer cargos públicos. Então, essa falsa liberdade, essa falsa libertação dos escravos, apenas tirou o vínculo de uma família, mas ela continuou o vínculo social. Os negros continuaram vinculados aos brancos. E eles continuaram com subempregos. Foram ser lixeiros, foram ser garis, foram ser trabalhadores de indústrias em salários baixíssimos, foram ser trabalhadores braçais e não puderam ser incluídos, né, adequadamente. E essa diferença, obviamente, impede os negros de ascenderem socialmente nos últimos 100 anos. Esses 100 anos foram 100 anos em que a população negra aumentou a sua diferença social em relação aos brancos e não diminuiu. Isso é muito grave. Então, os números revelam uma violência na tentativa do Estado de, abre aspas, normalizar uma situação na periferia que imputa apenas ao negro a razão da violência, quando a gente sabe que a violência é muito maior do que uma questão de pele, né? Pra não ser mais um preto fudido, o drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas, passageiro do... E mesmo quando a gente fala em periferia, existem outros dados que mostram que pessoas brancas e negras na mesma classe social e na mesma condição econômica também têm taxas de homicídio e de falta de acessibilidade maiores. Essas taxas são maiores entre os negros. O que a gente percebe em todas as comparações é que mulheres ganham menos no mercado de trabalho comparado aos homens brancos. Homens negros ganham menos no mercado de trabalho comparado aos homens brancos. E mulheres negras ganham muito menos comparado com as mulheres brancas. Ou seja, existem dois recortes aí. O primeiro recorte é o recorte de gênero, que existem menos mulheres em cargos de chefia, menos mulheres em cargos de liderança, menos mulheres ocupando cargos públicos. A gente olha para o Congresso, a gente olha para a Assembleia Legislativa, a gente olha para a Câmara de Vereadores e percebe isso. E as mulheres negras e os homens negros estão também numa defasagem. Isso significa uma falta de política, porque a ascensão não é igual para todo mundo. Quando a gente vai para a periferia, em que os negros não têm condição de estudar, de trabalhar, de fazer estágio, de lazer, como há essa mesma condição para a população branca, a gente tem um crescimento da violência. E por que esse crescimento da violência ele é, entre aspas, naturalizado? Porque não se combate a causa da violência, se combate o efeito. Qual é o efeito? Os negros da periferia, os negros marginalizados estão roubando. Então há uma ação na consequência e não há uma ação na causa. O que a gente pode chamar assim de genocídio negro é uma grande e calculada forma de extermínio da população negra no interior, principalmente no interior de São Paulo, na grande São Paulo e no Rio de Janeiro, cujos relatórios a todo ano mostram isso. E aproveitando que você citou as mulheres negras, né, ainda falando do relatório do Atlas da Violência, entre 2009 e 2019, o total de mulheres negras vítimas de homicídios apresentou um aumento de 2%, o que pode parecer até um dado pequeno e irrisório. Só que quando a gente vai ver como é que essa violência se comportou no grupo de mulheres não negras, teve uma diminuição de 26,9%. Quer dizer, enquanto entre mulheres negras aumentou 2%, enquanto mulheres não negras diminuiu 26,9%. É uma questão bem séria e ela tem uma explicação mais ou menos lógica. As mulheres brancas, elas têm uma aceitação social maior que as mulheres negras. As mulheres negras, elas estão em que lugar do estrato social? Elas estão num subemprego e numa condição de pouca visibilidade em relação às mulheres brancas.
Essa invisibilidade faz com que a violência aumente, porque se elas são invisíveis, a violência contra elas também tende a ser mais invisibilizada. Então, uma mulher branca que sofre um assédio, sofre violência num condomínio, num local, no centro da cidade, tem uma repercussão. Uma mulher negra que sofre violência ou assédio numa favela ou numa periferia ou num bairro distante tem outra repercussão. Então essa invisibilidade das mulheres negras, que é maior do que as mulheres brancas, ela acaba favorecendo a impunidade e favorecendo o número de casos. Então, por isso que cresce. Mesmo na pandemia, em que as mulheres ficaram mais em casa, os homens também ficaram mais em casa, a violência nos lares brancos foi menor do que a violência nos lares habitados por negros, em virtude dessa questão da invisibilidade. A invisibilidade também é uma questão que é possível levar em consideração. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha... Em termos de pandemia também, é sabido que pessoas que estão na periferia, no geral, pessoas que estão à margem, elas não têm empregos formais. Estão em empregos informais e também acabaram perdendo muito mais renda do que a população classe média, ou que tinha um emprego formal, ou que até perdeu renda, mas conseguiu manter algum tipo de renda, né? Enquanto dentro das periferias, a gente vê um aumento crescente da pobreza, aqui mesmo em Blumenau. Recentemente, em setembro, saiu um dado de um aumento de 20% da pobreza, especialmente nas comunidades mais periféricas. E esse dado, ele só colabora com a questão que anda junto. A questão econômica anda junto com a questão da violência. Porque se você tem uma condição econômica para um grupo social, seja ele A, B, C, ou D ou E, essa condição econômica faz com que o nível de vida, com que as relações dessa pessoa sejam relações menos expostas à violência. Quando você tem relações mediadas pela economia que lhe prejudicam, ou seja, você não tem condição de ascender economicamente, você está mais propenso também a questões de violência. Nós já estamos caminhando agora para o final desse podcast. Professor, queria agradecer muitíssimo a sua presença por aqui. Nosso tempo é curto, mas tem muito mais coisa para a gente falar sobre esse assunto também. É um assunto que a gente ainda conversa pouco, tem muitas dúvidas das pessoas, tem muitas dúvidas ainda sobre o tema, e que eu espero que a gente consiga aprofundar ainda em outras oportunidades. E para encerrar agora, eu queria que você deixasse o seu comentário final, mas que também desse uma ideia, um caminho para que a gente, enquanto sociedade, para o nosso ouvinte que está aqui acompanhando também, que caminho a gente pode seguir para mudar essa estrutura, para não ter mais dados tão alarmantes? Bom, a primeira questão, em relação à tua pergunta, é que a gente tem que se respeitar mais, né? E isso, a gente só respeita quem a gente conhece. Então é impossível eu respeitar uma população marginalizada, né? 56% da população brasileira hoje é formada por negros, né? Pretos e pardos, mas são quem mais sofre violência de gênero, violência de raça e violência econômica. Então a gente precisa respeitar. Para respeitar, a gente precisa conhecer. Esse conhecimento se dá pela inclusão, né? O aumento de pessoas negras nas universidades, o aumento de pessoas negras na política. Essa inclusão vai fazer com que os negros sejam mais conhecidos e mais respeitados. Aproveitando essa oportunidade, a gente tem na FURB, né, o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que se preocupa com pesquisa, ensino, extensão, inclusão, formação. Hoje a gente não tem, as redes sociais estão um pouquinho, a gente está passando por um problema de adaptação, por um período de adaptação, a gente não está com redes sociais ativas. Então hoje, quem quiser entrar em contato com o NEAB, como é que faz, né? Tem a professora Alina Leal, que é a coordenadora. Eu sou o vice-coordenador, mas pode me encontrar nas redes sociais, né? Por exemplo, no Twitter ou no Instagram, @SandroGalarca. E, eu quero participar do NEAB, quero participar de uma reunião, quero fazer parte de um grupo de debates, de um grupo de estudos, como é que eu faço? Pode me procurar nas redes, @SandroGalarca, tudo junto, né? O Galarça com C cedilha, então fica o Galarca, que a gente está disposto a discutir, e não só discutir, mas fazer algo para melhorar essa realidade. Então o NEAB é uma entidade propositiva que se dedica à causa negra, mas também à questão educacional, à questão do ensino, da pesquisa e da extensão, que é importante para se dar o conhecimento. E quando a gente conhece, consegue respeitar também. Obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, professor. Espero que a gente se veja em breve e um bom trabalho. Obrigado igualmente. Roteiro e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURB-TV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.